Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, para você que segue meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição de terça-feira, 10 de janeiro de 2023, é dia de São Nicanor, São Guilherme e São Gregório X. Estamos na primeira semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Terminou então o tempo do Natal, estamos no tempo comum agora na Igreja Católica. Janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, é o mês do Dia Mundial da Religião, do Dia Nacional do Aposentado, né? É aquele que já deu a sua vida pelo trabalho, construindo uma nação. É o mês do carteiro também. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, às 18h48. A fase da Lua, neste dia 10, ainda é cheia, porque começou no dia 6. É o 10º dia do ano, faltam 355 dias para terminar 2023. Comemora-se o dia também de São Gonçalo de Amarante. Indicadores da economia, vamos a alguns indicadores. O salário mínimo nacional, R$ 1.320. Temos a taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em dezembro de 2022. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%, foi divulgada em 9 de dezembro de 2022. Cotação do café na sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O Arábica Bebida Dura fechou cotado a R$ 953. O Arábica Bebida Rio, 898. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 668. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 2,1%, cotado a R$ 5,23. A Bolsa de Valores, a B3, fechou em alta. Vamos agora a outra informação importantíssima, oportunidade de servir nas Forças Armadas. Você que quer servir a pátria, olha aí, atenção, concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros, CPA-EAM, 2023. Cargo de marinheiro, hein? Há 671 vagas. Inscrições com taxa de R$ 40, período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023. Você vai se inscrever na internet. A data da prova, 2 de abril de 2023. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, Marinha Militar, prestará compromisso de honra, no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-las. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos nacionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço e compreendem essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. É isso mesmo, eu já estive lá e jurei bandeira. O culto aos símbolos nacionais, a probidade, a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. O acesso da hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções. Promoções de praças, de modo a obter-se um fluxo regular
e equilibrado para os militares, atendidos os requisitos constantes do plano de carreira de praças da Marinha PCPM. Olha, sobre o curso de formação, é importante nós falarmos aqui um pouquinho também sobre o curso de formação de marinheiros. O curso de formação de marinheiros para a ativa CFMN será conduzido nas escolas de aprendizes marinheiros EAM, sob o regime de internato, inteiramente gratuito e tem a duração de 1 ano letivo realizado em um único período escolar em 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas de ensino básico e do ensino militar naval. Durante esse curso, além de serem proporcionadas alimentação, uniforme, alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o aprendiz marinheiro receberá bolsa-auxílio atinente à sua graduação no valor total de R$ 1.303,90, sendo R$ 1.105 correspondentes ao soldo militar, R$ 143,65 ao adicional militar e R$ 55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor. As escolas de aprendizes marinheiros são estabelecimentos de ensino militar da Marinha do Brasil. Eu já estive lá. É um período que você tem muita informação, muito trabalho, e você tem que mostrar aptidão. O propósito é formar marinheiros para o Corpo de Praças da Marinha. Atualmente existem 4 escolas: Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, a EANSE, em Fortaleza; a Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, a EAMP, em Olinda; de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, EAMES, em Vila Velha; e a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, EAMCS, em Florianópolis. Para este concurso estarão disponíveis vagas para a EANSE, EAMES e a EAMSC. Falei CS, né? SC, Santa Catarina. O candidato deverá indicar a ordem de preferência das escolas e da área profissional, a saber, eletrotécnica. Bem, o candidato ele vai ter que optar por uma área de curso. Então, isso é muito importante. Tá? Você, quando vai fazer a prova, vai indicar a área, né? A ordem de preferência das escolas das áreas profissionais, a saber, eletrotécnica, apoio e mecânica. Eletrotécnica, apoio e mecânica. Por ocasião da inscrição, as candidatas do sexo feminino deverão obrigatoriamente optar pela Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, EAMSC, em Florianópolis. O curso será estruturado em 2 fases. A primeira, no grau hierárquico de aprendiz marinheiro, destinado à formação militar naval. E a segunda, no grau hierárquico de grumete, GR, destinada prioritariamente à especialização técnica, sendo denominada especialização inicial continuada, em 3 áreas assim estabelecidas: eletrônica, apoio ou mecânica. Como GR, o aluno receberá bolsa auxílio no valor total de R$ 1.398. Na ocorrência de atos de indisciplina, comportamento incompatível com a carreira militar, insuficiência acadêmica ou descumprimento das normas previstas, o aluno poderá ser desligado a qualquer momento do curso. Então tem que tomar bastante atenção, estar sempre pronto. Ao concluir o curso com aproveitamento, o grumete prestará juramento à bandeira, assumindo compromisso de tempo de serviço, compromisso de engajamento por um período de 2 anos, contados a partir
dia imediato ao do término do curso. Após a conclusão, o grumete será promovido à graduação de marinheiro, MN, e será destinado a atender as necessidades dos setores de distribuição de pessoal da Marinha do Brasil, né, Marinha Militar, podendo ser designado para servir a bordo de navio ou organização militar em todo o território nacional, onde cumprirá um estágio inicial, destinado à avaliação do desempenho ao longo do primeiro ano de graduação. Após a promoção, a graduação de MN, o militar receberá a remuneração de R$ 2.294,50, desde que sejam cumpridos os requisitos mínimos previstos no órgão da Marinha, né, na Força Armada, na legislação em vigor ao longo de sua carreira. O praça poderá atingir até sua última graduação, a de suboficial. A altura mínima, isso é importante, hein? É de 1,54 m e a máxima de 2 metros. As inscrições serão realizadas unicamente em âmbito nacional na página do SSPM no endereço eletrônico www.ingresso-na-marinha.mar.mil.br. Boa sorte a quem vai fazer esse concurso. Celebrações na Igreja Principal de Colatina, a Igreja Central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nesta terça-feira, às 19 horas. Você que é colatinense, quer manter a sua fé em dia, tem celebração da palavra presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na Catedral, no centro de Colatina. Na quarta-feira, dia 11, às 19 horas, haverá missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, também na Catedral. Mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial, que funciona das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Tem o telefone 2102-5010. Paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, onde fica o Mosteiro das Irmãs Clarissas. Telefones 99934-5155, telefone direto do Mosteiro 3721-0864. A missa diariamente no Mosteiro, às 7 horas da manhã. No domingo, a missa acontece às 8 horas. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, bairro mais importante economicamente de Colatina, zona norte da cidade. Telefone 99507-2251 para você saber de missa na matriz do bairro. Então, você fica inteirado desse assunto sobre religiosidade, ligando diretamente para a Paróquia Imaculado Coração de Maria. Agora vamos a alguns números estatísticos. Eu gosto de estatística e você, estudei estatística nos meus tempos de escola. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma mais de 2.160.000, segundo dados 2021 informados pelo IBGE. Com área territorial de 46.074 km², a população estimada do Espírito Santo é de 4.108.000 pessoas. Já o Brasil, com área territorial de 8.510.345 km², possui população estimada em 2021 de 213.317.639 pessoas. A fecundidade da mulher brasileira é de 1,76 filho, né? O que é muito pouco, menos de um filho, né? Segundo a estatística, segundo os números da estatística, né? Cada mulher tem menos de um filho, né? Pela estatística. Na verdade, muitas mulheres hoje estão tendo um filho apenas, né? São raros os casos de mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos. É um tempo em que a população está sendo reduzida. Isso já aconteceu na Europa, onde existe um número grande de idosos, porque não está havendo grande fecundidade, e acontece no Brasil também.
A desocupação, o desemprego, é de 8,7% referente ao terceiro trimestre de 2022. A inflação mensal medida pelo IPCA é de 0,4% referente ao mês de novembro de 2022. Conta de água e lixo sobe com nova tarifa em Colatina, hein? Sanear já cobra tarifa de esgoto, além das tarifas de água e lixo. E contas sofrem aumento significativo. Uma conta residencial com um consumo de 21 metros cúbicos, cujo valor era de R$ 250,99, teve o valor elevado neste mês de dezembro para R$ 309,22. É um aumento de R$ 58,23. Puxa vida, hein? Já não é um valor baixo esse R$ 250,90. Aí aumenta quase R$ 60. No boleto não consta nenhuma advertência ou informação sobre a medida tomada. Já no boleto do mês 11 de 2022 veio uma informação destacando que a Estação de Tratamento de Esgoto Barbados, na verdade eles colocaram só a sigla, ET, já está operando. Em breve iniciará a cobrança da tarifa de esgoto nas faturas de água. E a tarifa foi no mês seguinte, em breve foi no mês seguinte. Tem também uma notícia sobre o tratamento do esgoto e uma audiência pública. O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, Sanear, órgão vinculado à Prefeitura de Colatina, informou sobre a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal para apresentar informações referentes ao tratamento do esgoto e o retorno da cobrança da tarifa. O evento foi no fim do ano de 2022. Pois é, uma audiência pública para falar do assunto, né? Praticamente para informar a sociedade, né? É muito difícil mudar uma situação dessa. Vamos falar sobre a ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Barbados. Inaugurada em junho deste ano, aliás, do ano de 2022, então ela foi inaugurada em junho, segundo as informações da Prefeitura e da autarquia que está sob sua responsabilidade. A estação de saneamento faz o tratamento de todo o esgoto urbano do município, beneficiando mais de 125 mil habitantes de Colatina. Eu ainda não passei por aquelas galerias que vão até o Rio Doce para verificar se acabou o mau cheiro, né, se o esgoto realmente deixou de ser lançado no Rio Doce. Na estação de tratamento de esgoto, ET, as águas residuais que retornam de casas, empresas e indústrias do município passam por processos de tratamento antes de retornar ao meio ambiente. Com o serviço em funcionamento, há o impacto ambiental positivo para a bacia, com redução da carga poluidora, fundamental para a revitalização do Rio Doce e dentro de todos os parâmetros de licenciamento ambiental do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA. Investimento total da obra, que teve aporte de dinheiro internacional, foi de 11 milhões de reais. Bem, agora não adianta também só tratar em Colatina se os outros municípios da bacia do Rio Doce não fazem, né? Tem que ser com todos os municípios, né? Senão não adianta nada. Porque outros municípios vão poluir, vão jogar o esgoto no rio, então não vai resolver. Os outros municípios também têm que fazer. Vamos ao Rio de Janeiro. Agora eu quero fazer um resumo aqui da minha aventura no fim de ano e início de ano, no fim de 2022 e início de 2023, no Rio de Janeiro, minha aventura no Rio, hein? Atenção, no Espírito Santo e no Rio. Eu fiz uma belíssima viagem entre o fim de 2022 e o início de 2023. Valeu a pena, gente. Saí de Colatina na sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, no fim da tarde, em ônibus da aviação Pret, com destino a Linhares,
no norte do Espírito Santo, pois em Colatina não tinha passagem para o Rio, onde cheguei pouco antes das 20 horas. Então, em Linhares, eu estava por volta das 20 horas. Eu paguei R$ 25,95 de Colatina para Linhares. O trajeto foi complicado e demorado, pois há muitos trechos esburacados na rodovia estadual, após as chuvas intensas. Em território linharense, embarquei, por volta das 20h30, para o Rio de Janeiro, capital fluminense, em ônibus da aviação Gontijo, que fazia a linha Itaim, Bahia, a São Paulo, com parada na rodoviária do Rio. Sabe quanto eu paguei para ir de Linhares até o Rio? R$ 291. Cheguei ao Rio às 8 horas de sábado. De sábado, último dia do ano. É uma viagem um pouco cansativa, porque você dorme em bancos, né? Não é fácil você dormir em bancos de ônibus. Eu não gosto, né? Acho que ninguém gosta, mas a gente é obrigado, então a gente faz isso. Então eu cheguei ao Rio às 8 horas de sábado, 31 de dezembro de 2022, e carreguei a bateria do celular no terminal rodoviário até decidir por onde eu seguiria, né? Na verdade, tudo já estava arquitetado na minha mente. Saí então caminhando próximo da área portuária, passando por barracões de escolas de samba, armazéns do porto, ao lado de uma roda gigante enorme, acredito que seja a maior do país, e por muitos turistas. O que me chamou a atenção por volta das 9 horas da manhã é que numa aparente boate gay, ali na área portuária mesmo, havia enorme quantidade de rapazes homoafetivos dentro e do lado de fora, seminus, alguns só com calções colados no corpo, enquanto rolava um som extremamente alto no estabelecimento. Foi impressionante o número de jovens se acariciando em público na área próxima da Praça Mauá, no centro do Rio. Havia preto, branco, amarelo, calvo, cabeludo, baixo, alto, enfim, uma variedade significante de homossexuais masculinos do tipo que frequenta a academia de musculação. Alguns até se abraçavam, manifestavam seu amor carnal ali mesmo na rua, naquela área portuária, ainda bem que não é muito frequentada. Alguns navios turísticos se destacavam pelas suas dimensões, estruturas e belezas, vários andares, muita gente dentro curtindo férias, provavelmente, música no ar. Tinha um navio com várias orquestras, muita música mesmo, interessante aquele navio. Passeios, agitação, guias turísticos e visitantes estrangeiros. Era realmente um clima de fim de ano, o sábado, dia 31 de dezembro. Fui até a Igreja da Candelária, que estava fechada, e tirei algumas fotografias do lado externo. Depois fui a Lapa, onde consumi água mineral gasosa e comi pão de forma adquirido num supermercado local lotadíssimo. Olha, eu devo ter ficado uma meia hora na fila. Fora dos supermercados, os produtos estavam caríssimos, praticamente o dobro ou o triplo do preço. Passei também por uma feira de produtos agrícolas e diante do quartel do Exército, na Central do Brasil, onde brasileiros permaneciam mobilizados em favor da moralidade pública e contra a corrupção, demonstrando sua discordância com o processo e resultado eleitoral para presidente da República no pleito de novembro de 2022. Depois disso, eu fui reservar um quarto de hotel para passar a noite, e a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Né? Verifiquei alguns estabelecimentos que já conhecia e acabei optando por um deles, com apenas cama de solteiro para pernoite. Após pagar a diária, deixei objetos no quarto e fui a Niterói, atravessando a Baía de Guanabara, nas já conhecidas barcas
Rio-Niterói. Quem vai ao Rio é bom para passear um pouco nessas barcas, né? O cartão estava custando R$ 7,70. Na orla niteroiense, caminhei pelo calçadão e fui a um shopping, onde adquiri comestíveis. O que chamou muito a atenção, tanto no Rio quanto em Niterói, foi o número de moradores de rua que existem em praticamente todas as calçadas e esquinas, muitos dos quais sempre pedindo algo aos transeuntes, ou a quem está no carro também. Olha, é um quadro triste, mostrando o mal que o entorpecente faz às pessoas, pois grande parte delas foi levada a esse fim pela drogadição, tanto homens como mulheres. Ao retornar de Niterói, também pelas barcas, fui para o hotel e dormi por volta das 21 horas. No domingo, dia 1º de janeiro de 2023, deixei o quarto pouco depois das 8 horas e fui fazer mais uma caminhada, passeando pelo centro, Cinelândia, Lapa, Catete, Glória, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, e cheguei até Copacabana. Tudo isso aí na caminhada, hein? A maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechada, salvo alguns bares e lanchonetes e um bom número de farmácias. Em 2 hotéis apreciei o valor da diária nas imediações do Catete. Havia um que oferecia apenas o quarto para solteiros sem ventilador para pernoite por R$ 60 e outro com ar-condicionado por R$ 200. Me lembro até do nome do hotel, Riazor. Passei pela Igreja Católica Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e assisti à liturgia eucarística na mesma região. Na rua Marquês de Abrantes, entre Flamengo e Botafogo, me direcionei mais para a Orla e fui direto para Copacabana, passando pela Igreja Imaculada Conceição de Nossa Senhora, edifício da Fundação Getúlio Vargas, diante da sede do Clube Botafogo Futebol e Regatas, túnel do Leme e, enfim, praia de Copacabana. Fiquei boa parte da tarde no bairro mais importante do Rio, mais famoso, né? Caminhando principalmente pelas avenidas Princesa Isabel, Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana. Fui até bem pertinho do mar, mas não cheguei a cair na água não, apesar de quase fazer isso. Do meio da tarde para o fim, retornei para a Lapa e o centro do Rio, onde tomei água gasosa e me alimentei, me dirigindo logo em seguida para a rodoviária, né, observando o movimento constante de VLTs, que são pequenos trens, denominados veículos leves sobre trilhos, nos quais a passagem custa pouco mais de R$ 4,00, se não me engano. Eles circulam pela Avenida Rio Branco, Praça 15, Praça Mauá, área portuária e outros pontos cariocas. Embarquei num ônibus da aviação Águia Branca às 20 horas, de volta a Colatina, com passagem pré-adquirida por R$ 273,18. O ônibus semileito de 2 andares chegou a Grande Vitória no meio da madrugada de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Quando acordei e observei a quantidade enorme de semáforos que tem nas ruas, gente. Não é a primeira vez que eu verifico isso, não. Era uma paradeira só do ônibus, sem necessidade. A cada luz vermelha, num horário em que não havia ninguém atravessando nas faixas. Eu acho aquilo uma coisa de nécio até. Parar o ônibus numa passarela, numa faixa, que não tem ninguém atravessando, e o ônibus fica parado, com sinal vermelho, de madrugada, sem necessidade. Meu Deus do céu! Só nesses sinais luminosos, acho que o veículo gastou cerca de 1 hora, mais ou menos. Poderiam instalar sensores, a fim de liberar o sinal quando fosse desnecessária a luz vermelha para veículos. A parada a todo instante irrita passageiros e motoristas, muitos dos quais, notadamente de carros menores, seguem viagem mesmo com o sinal fechado, né? Durante a madrugada, quando não tem ninguém. Eu acho que é uma atitude correta, mas não. Aí tem que ver se a lei permite, eu não sei. Havia uma época em que parece que permitiam passar pelo sinal
Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidades, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Danação eterna, sofrimento eterno ou inferno. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães que se desviaram de Deus, os feiticeiros e os que se prostituem, imorais, devassos, os homicidas, assassinos, os idólatras e qualquer um que ama a mentira, qualquer um que comete e pratica a mentira. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito: vocês não devem se associar, fazer companhia com o imoral, que vive os pecados sexuais, o avarento, que é o trapaceiro, ganancioso, adorador do dinheiro, o idólatra, que adora o ídolo, o caluniador, o beberrão ou ladrão. Em Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46, está escrito: e quando o Messias vier em sua glória, e todos os anjos com ele, as nações serão reunidas e haverá separação uns dos outros. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para aqueles à sua esquerda e dirá: fora daqui, retirai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Lições sagradas importantes para todos nós. São lições para aprendermos e guardarmos na nossa mente. Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências, conforme o agravamento da iniquidade, ficam. As consequências ficam e devem ser penitenciadas. O rei Davi, ungido de Deus, adulterou. Foi perdoado, mas a penitência foi aplicada. Ele perdeu o primeiro filho com a adúltera. Um outro filho violentou a irmã. Um filho matou o outro. E mais um filho insurgiu-se contra o próprio pai, usurpando-lhe parte do poder ao fim da vida de Davi. Olha, Davi, inclusive, foi consolado por uma mulher que não era nenhuma de suas esposas ou concubinas, quando estava no leito de morte. Relação. Deus é unidade e pluralidade, é um ser relacional. O ser humano é relacional também, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos com a dimensão relacional. O homem deve ser pessoa que mantém a relação com o outro. Deve ter relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Mas há crises relacionais, algumas difíceis de controlar. E a mais difícil crise relacional é com o próprio eu. Vencer o próprio eu é um desafio para muitas pessoas. Deus nos
usa. Olha, nós podemos ser instrumentos de Deus. Você sabia disso? Nós podemos ser instrumentos para a conversão de muitos perdidos. É o que eu faço aqui, transmitindo mensagens. Podemos ser a luz e o consolo nas trevas das pessoas. Pela instrumentalidade do apóstolo São Paulo, foram convertidos o rico Filémon e o seu fugitivo escravo Onésimo, a rica comerciante Lídia, o médico Lucas e inúmeros outros cidadãos do mundo. Palavra e seu entendimento espiritual. Olha, o entendimento espiritual da palavra sagrada só acontece com a intervenção do Espírito Santo, pois a mente humana está demasiadamente voltada para o mundo material. Como compreender que até hoje, passados mais de 2000 anos de fatos concretos revelados exaustivamente, muitos não aceitem o sacrifício de amor e misericórdia de Jesus por nós? Como compreender isso? Hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz que, praticando a hospitalidade, muitos receberam anjos em sua casa sem o saber. Na França, numa Europa que se seculariza cada vez mais, encontra-se até dificuldade para a liberação de espaço doméstico a grupos de oração, contrastando com esse indiferentismo, no mesmo continente europeu, no início do cristianismo, a casa da comerciante Lídia foi a primeira igreja doméstica cristã daquela região da Europa. Salvação agora. Jesus foi santo a vida toda, como Deus encarnado. Ele nunca pecou e por isso é o redentor de nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, é obedecendo e se compromissando com o que ele determina que chegaremos ao novo Éden. Jesus é a confirmação das promessas feitas por Deus através dos profetas. Jesus levará os fiéis a ele, aqueles que fazem a sua vontade, para a luz da eternidade. Quem rejeita Jesus morre nos seus próprios pecados e vai para a danação eterna, para o inferno, infelizmente. O arrependimento e reconciliação com Deus são a única chave para abrir a porta do gozo eterno, da felicidade em plenitude para todo o sempre. Temos mais comentário aqui. Os dissimulados da esquerda que praticam lesa pátria. É importante você ouvir esse comentário, gente. A doença incurável da esquerda política radical, que eu chamo de esquerdofrenia, causada pelo marxismo cultural, pela escola fabiana e outras estultices ligadas ao comunismo, levam muitas pessoas à perdição. Então tudo isso leva muitas pessoas à perdição, tanto física quanto espiritual. É um endeusamento a pessoas. É uma subserviência a métodos surreais e impraticáveis até, para uma nação livre. É uma sodomização da sociedade, uma hipocrisia e dissimulação deslavada e coletiva. É uma apologia a tudo que não presta, inclusive ao crime, e um agir odioso e com ardiz. Essas ideias ateias, ardilosas e nefastas, essas ideias não nasceram no Brasil, vieram de fora e foram fazendo a cabeça de muitos nécios brasileiros, às vezes indivíduos que até se alfabetizaram, mas por uma linha do mal, e viraram pseudo-intelectuais. Essa esquerda, gente, é uma esquerda de rapina.
e já se apropriou de bens da nação para o seu bel prazer, entregou boa parte do nosso dinheiro aos seus companheiros de outras terras, já devastadas pela mesma ideologia. E mesmo com as comprovações e evidências de tantos atos lesa-pátria, continua lépida e fagueira e dissimulada com suas ações diabólicas sedutoras. Essa casta que pratica o crime de lesa-pátria não tem consciência, não tem patriotismo, não tem pátria. São os apátridas, sem pátria mesmo. Não tem fé, não tem família, são filisteus infiltrados e corroendo a mente do povo de Deus. São anátemas. Parafraseando o apóstolo São Paulo, oxalá Deus não leve em conta o que vocês fizeram e fazem. Olha, eu pessoalmente acho que dificilmente Deus irá perdoar quem não se arrependeu. É o ensinamento que nós recebemos de Cristo. Os doentes da esquerda, os esquerdofrênicos, talvez ele, em sua magnânima bondade, perdoe. Mas os hipócritas, esses coitados, Jesus já condenou em sua primeira visita à terra, classificando-os de sepulcros caiados, víboras. Deus seja louvado. Um comentário também agora sobre ladrão que não se arrepende. Olha, cadeia para ladrão que não se arrepende. Brasileirinho insensato e piegas, atenção. Se você fosse um ladrão condenado em 2 ou 3 instâncias por vários juízes concursados, estaria na cadeia. Você não teria uma enxurrada de advogados para defendê-lo, não. E nem tanta possibilidade de recorrer. Só que tem gente que nunca trabalhou, que rouba, lava dinheiro, é condenado, mas vive gastando uma dinheirama dos nossos impostos, ameaçando todo mundo e zombando da cara dos brasileiros mais prudentes e sensatos. Nos Estados Unidos estaria preso para o resto da vida. E falando da dimensão espiritual, esta é a sentença de Deus. Ladrão que não se arrepende vai para o inferno. Pense nisso, porque é sério. Eu sei que muitos não acreditam, mas é por isso mesmo que vão acabar ardendo no fogo do inferno. Comentário ou opinião. Os nécios doutrinados da esquerda radical. Há pessoas que são arrogantes, inconsequentes, presunçosas, soberbas, desqualificadas. Não reconhecem seus erros. Todos nós podemos nos encontrar em algum momento da vida numa dessas qualidades. Por isso temos que pedir perdão diariamente, a fim de não cair nas armadilhas do maligno. Não podemos cair nas armadilhas do diabo. Mas existem aqueles indivíduos que são renitentes, que teimam em permanecer na sua posição de arrogantes, de estimuladores do conflito social e não se convertem. São os propagadores da desordem, invasores de propriedade alheia, grevistas radicais, inconsequentes, ardilosos, filhos do pai da mentira, que aparelham o Estado, como fazem os comunistas, para seus interesses próprios. Há os que são assassinos, os que são roubadores, os hipócritas, sepulcros caiados. Alguns receberam a doutrinação esquerdofrênica e, coitados, não seguiram a catequese do apóstolo São Paulo, para que ouvissem tudo, mas retivessem apenas o que é bom. Ou seja, é preciso filtrar o que entra em nossa cabeça e ter o discernimento. Muitos doutrinados pelo marxismo cultural são nécios, seguem na vida toda até morrer o que foi imposto pelos doutrinadores. Isso é uma característica de ignorante. Parecem o asno com as viseiras nos olhos, que o impedem de olhar para o lado. Esses
não reconhecem os erros, os roubos, a corrupção, o adultério, a promiscuidade sexual, o ensino teleguiado de idólatras, infelizmente, demonstram ter a mente diminuta e nenhuma fé em Deus. Não sabem ser moderados, lúcidos, sensatos, equilibrados, e não raro acabam até contaminando os mais incautos e piegas. São perigosos por isso. Os mais simples acabam sendo contaminados. Os mais puros caem nessa lábia da raposa. Lábia da raposa. Eles seguem um Deus humano, parecendo mais uma relação homossexual, homoafetiva, enrustida por um ogro barbado. Essas mesmas pessoas não querem curtir as férias em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, países que aplicam a ideologia comunista. Eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, países capitalistas. Para pensar, o lema dos Marines dos Estados Unidos diz que o único dia fácil foi ontem. Deus está conosco nesta luta contra o maligno. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nós não estamos lutando com gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. São palavras do apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos refletir? Infelizmente, há muita gente ateia que vai arder no inferno, não só por não crer, mas por desdenhar dos crentes. Temos que rezar por essas pessoas. A Europa caminha tristemente para a danação eterna. Os Estados Unidos, idem. O materialismo, os contravalores cristãos são muito claros. No Brasil há ainda uma esperança, mas existem também muitos indivíduos no mesmo caminho, principalmente na mídia em geral. O que nós devemos fazer? Rezar pela conversão dos ateus e os não cristãos. Constatação. Olha, muita gente está desempregada porque quer, aqui no nosso querido Brasil. Muitas pessoas recebem o seguro-desemprego e não aceitam mais trabalho formal enquanto estão com esse benefício, ficando desocupadas até passar o período do recebimento do dinheiro. Para essas pessoas parece mais cômodo e vantajoso agir assim, ficar sem fazer nada, rejeitando até empregos formais. Conhecendo a igreja, olha, a igreja católica pelo menos, não prega a luta de classe e o nós contra eles. Deus quer que todos se salvem. Na parábola O Rico e Lázaro, o rico é condenado não por ter riqueza em si, mas por não dar atenção e desprezar o pobre. O pobre também não foi para o céu por ser pobre, mas pela sua humildade. Nasce-se uma vez, morre-se uma vez neste mundo. Morre-se uma vez e depois vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a morte do corpo, a vida continua e ninguém fica dormindo. Por sua vez, o morto não volta para falar com ninguém. A doutrina religiosa, quem deu foi Nosso Senhor na revelação e foi colocada na Escritura Sagrada. Igreja tem autoridade para interpretar a doutrina, conforme a promessa de Jesus. Céu e inferno existem e são eternos. Quem está no inferno não sai mais. Quem está no céu também não perde essa graça mais. É uma reflexão tirada de pronunciamento
de homilia do Padre Francisco de Assis Souza, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Laranjeiras, Sergipe. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedi a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.